Qual que é o perfil do recreador? Existe um perfil para o recreador? Eu tenho um perfil para recreador? O que é o perfil do recreador? Na verdade, eu não gosto muito da palavra perfil, porque perfil ela caracteriza algo padrão. Pensa em nós de perfil. Então, esse perfil vai ser sempre o teu. O teu perfil vai ser sempre o seu. E por conceito, o perfil ele pode ser a descrição de uma pessoa e traços que ressaltam suas características básicas, ou até mesmo um conjunto de traços psicológicos ou habilidades que tornam alguém apto para determinado posto, cargo ou responsabilidade. E aí, quando a gente pensa em perfil de recreador, se vocês acessarem o Google com a palavra perfil para recreador, vai aparecer um monte de coisa. Aí várias características aparecem como pontual, desinibido, ser comunicativo, não possuir vícios de linguagem, ter um ótimo aspecto de higiene, por exemplo, ser imparcial, maleável, alegre, descontraído, bem-humorado, de bom relacionamento, carismático, gostar de conversar, não ser envergonhado, manter relações de igualdade com seus colegas, saber receber crítica e tantos outros. Mas basicamente o que a gente mais ouve falar de uma das características primordiais, ou melhor, um perfil primordial para o recreador, é que ele tem que ser desinibido, gostar de conversar, ser carismático, não ser envergonhado. Se fosse assim, eu não poderia ser recreador. Olha só a minha história. Quando eu comecei no ensino médio, eu mandava muito bem nos testes, nos trabalhos, nas provas, mas quando tinha trabalho em grupo, tinha 3 disciplinas que sempre os professores do ensino médio, eles davam trabalhos para a gente apresentar. Então, tinha os grupos, a gente fazia as divisões, ficar com a introdução, com a conclusão, vou ficar com o desenvolvimento, a gente dividia. Eu até estudava em casa, mas quando era o dia de apresentar, eu não ia para aula. Porque eu tinha vergonha de me expor, ficar na frente da turma e ter que falar para todo mundo. Isso para mim era muito ruim. Mas eu sempre tive nota boa, nunca fiquei com vermelho, porque eu era bom nos testes, nas provas, nos trabalhos que tinha que entregar. E daí quando chegava a apresentação, eu não apresentava. E aí quando eu comecei a faculdade, que eu mudei um pouco. Eu virei líder da minha turma, fiquei os 3 primeiros anos como líder de turma, o último ano eu só fiquei na comissão de formatura, comecei a apresentar trabalho, desenvolver. Como? Eu comecei a criar técnicas para eu poder apresentar. Algumas técnicas que me traziam segurança. Não só saber o conteúdo, eu até sabia o conteúdo, mas eu não conseguia colocar para fora esse conteúdo. E era difícil para mim. Então, se pensar, não poderia ser recreador. Eu não conseguia falar em público. E não parece, mas eu sou uma pessoa muito envergonhada. Eu tenho uma dificuldade de me relacionar, às vezes, com pessoas. A minha esposa gosta de estar com outras pessoas, eu não gosto muito. Eu prefiro ficar em casa e olhar um filme, e ela prefere sair com os amigos para conversar. Por mais que na minha adolescência e juventude eu trabalhava em balada, no bar, atendendo, no caixa, com 18 anos eu era caixa, uma responsabilidade tremenda, e eu nunca bebi, então talvez era por isso que me colocava no caixa, e eu não gostava de ir em balada, nunca foi minha praia. Eu participei de vários shows, tinha autógrafo das bandas famosas da época, mas se eu fosse pagar para ir, eu não iria. Não é a minha praia, eu sou mais caseiro, então eu não poderia ser recreador. E essas são duas características que eu posso dar para vocês que me desenquadra desse perfil. Eu não consigo estar nesse perfil por essas duas coisas. São duas questões primordiais. Mas eu desenvolvi habilidades e competências que me fizeram ter mais segurança nessa área e eu desempenhar a função da melhor forma possível e sentir prazer nisso, porque eu gosto disso. Então eu vim aprendendo com o tempo como lidar com isso e hoje eu posso dizer para vocês que eu sou tranquilo quanto a isso, não tenho mais, na verdade sempre no início dá um friozinho na barriga, antes de começar uma atividade, começar uma aula, conversar com outras pessoas, mas é só no início e depois vai tranquilo. Então o que eu quero falar para vocês? No que se refere ao perfil do recreador. Se vocês olharem essas listas, 10 pontos, 10 características, como o perfil do recreador, e vocês não baterem em algum deles, fiquem tranquilos, porque isso é desenvolvido, a gente pode desenvolver.
caráter, pontualidade, honestidade, isso não é perfil e nem habilidades e competências. Isso é algo que a gente tem que ter em nós, é a nossa cultura essa responsabilidade. Então fiquem tranquilos que a gente consegue desenvolver sim. Então não existe um perfil para recreador, mas a gente pode desenvolver essas habilidades e competências. E o que são habilidades e competências? Habilidades são capacidades aprendidas por meio de treinamento ou experiência, que é o que eu fiz. Eu fui experienciando e vendo o que dava certo. Para quê? Para obter um resultado desejado ou realizar funções de trabalho. No nosso caso, funções na recreação. Ela é adquirida através de um esforço para realizar atividades ou funções envolvendo ideias na questão cognitiva ou envolvendo coisas nas habilidades técnicas ou pessoais, né? Que são habilidades interpessoais, que é o relacionamento com as pessoas, que era uma das questões que eu tinha dificuldade, que é caracterizado como um perfil do recreador. E o que são as competências? Elas são um conjunto de habilidades e conhecimentos relacionados que permite que uma pessoa atue efetivamente em um trabalho ou situação. Uma competência é mais do que apenas conhecimentos e habilidades. Ela envolve a capacidade de atender demandas complexas, recorrendo e mobilizando recursos em contextos particulares. As competências, portanto, podem incorporar uma habilidade, mas não são mais do que apenas ela. Ou seja, um exemplo que eu acho muito interessante. Nós temos uma habilidade que a gente desenvolve, que é a habilidade da gente escrever e a habilidade da gente ler. Então eu tenho uma habilidade que eu escrevo e uma habilidade que eu leio. E o que é uma competência? É quando a gente consegue ler e escreve aquilo que a gente leu. A gente colocou em prática. Então a competência é colocar em prática algum conhecimento ou alguma habilidade que a gente tem. Então eu desenvolvi algumas habilidades que é de relacionamento interpessoal. E aí vira uma competência quando eu começo a colocar ela em prática. Se eu conseguir, eu tenho certeza que vocês conseguem nas dificuldades que vocês têm. Então lista lá. Então eu tenho uma tarefa para vocês fazerem. Olhem aqui embaixo, vejam todas essas características que são os perfis de recreador que estão listados aqui embaixo e veja algo que vocês não se encaixem e pensem como que eu posso ter uma habilidade, como que eu posso desenvolver essa questão para depois colocar em prática e suprir essa necessidade que eu tenho. Faça uma tarefa, é bem legal. Tentem pensar para melhorar o desempenho da atuação de vocês como recreadores e até mesmo, se vocês têm uma empresa, com os recreadores de vocês da empresa. É muito legal, eu tenho certeza que vai dar muito certo. Pode pegar esse material, imprimir e fazer os testes com os recreadores da empresa de vocês. Então, clica aqui do lado e baixa lá esse teste. Vamos para a próxima aula?